Olá, queridos, boa noite. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com cada um de vocês. Meus queridos irmãos da Igreja Família Cristã em Abreu Lima, muitas saudades, mas estamos em oração, estamos juntos. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias que nunca vivemos antes, dias de grande tensão no Brasil, no mundo. Realmente o coronavírus, o Covid-19 tem assustado até as mais poderosas nações, tem atingido a todas as classes sociais. Estamos vivendo uma crise biológica e que se agrava em todos os cantos, né? E nós acompanhamos em todo o tempo, nos meios de comunicação, nós estamos acompanhando e encontrando as notícias em tempo real. Hoje eu vi no UOL que no Brasil nós já estamos com quase 2.000 casos de coronavírus. Mas nessa noite eu venho aqui compartilhar com os irmãos uma palavra de esperança. Em 1 Pedro 1,3 diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós lemos também em Romanos 5, 3 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. Né? Nós lemos também em Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Essa garota que vocês estão vendo ali atrás é a Isabela. Ela está aqui comigo nessa noite. Ela não estava domingo, mas hoje ela está. E hoje nós celebramos uma das festas mais tradicionais do cristianismo, que é a Páscoa. Né? E Páscoa vem do hebraico, que significa a passagem. E a primeira Páscoa, ela aconteceu no contexto da escravidão, hebreus no Egito. Descendentes de Abraão estabeleceram em Canaã e depois de um tempo de seca e de falta de alimento, eles mudaram para o Egito. Um local onde eles terminaram sendo escravizados. A libertação dos hebreus, ela foi realizada por Moisés. E logo após a execução das 10 pragas do Egito, segundo nós lemos nas narrativas judaicas. A Páscoa judaica, para vocês entenderem um pouco, ela aconteceu pouco antes da execução da 10ª praga, no qual o anjo da morte desceu ao Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. O anjo da morte só não passou pelas casas daqueles que, seguindo as ordens do Senhor, realizando a festa da Páscoa, da forma conforme havia sido ordenada para eles, e eles passavam o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Então o anjo da morte, ele passava e ele não entrava. Então, após a 10ª praga, que foi essa, os hebreus foram libertos da escravidão e eles foram autorizados a voltarem para Canaã. Para nós cristãos, a Páscoa relaciona-se com crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dentro da tradição cristã, a ressurreição de Cristo, ela aconteceu no 3º dia após a sua crucificação. A minha sugestão para que vocês, nesse tempo de quarentena, que estão em casa, que tem um tempo a mais para ler, para meditar, para conhecer sobre o Senhor Jesus, eu indicaria vocês a estarem lendo Mateus, principalmente os capítulos 21 ao 28, porque nós estamos celebrando justamente essa semana, desde o domingo de Ramos até hoje, o domingo da Páscoa, toda a grande obra de Jesus. Então fica essa sugestão para vocês, que vocês possam ler Mateus, dos capítulos 21 ao 28. Porque para que vocês possam entender o que acontece em cada dia da Semana Santa, como
como nós conhecemos, né? Na Semana Santa, Jesus, ele entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele passou seus últimos momentos com os seus discípulos, instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. Essa semana, a Semana Santa, ela foi muito importante, porque foi aí que Jesus cumpriu sua missão de salvar o mundo. No domingo de Ramos, que foi o domingo, hoje faz 8 dias, nós comemoramos e celebramos a entrada triunfal de Jesus quando ele entrou em Jerusalém montado em um jumento. O povo se juntou para lhe dar as boas-vindas e muitas pessoas colocaram ramos e mantos no chão diante de Jesus. Está escrito em Mateus 21, de 8 a 9. A multidão aclamou Jesus como Messias, o Salvador prometido por Deus. Na segunda, na terça, na quarta-feira, Jesus ensinava em Jerusalém. Nos próximos dias da entrada triunfal, Jesus ele entrava em Jerusalém pela manhã e depois ele saía no final da tarde para Betânia. Então, durante o dia, Jesus ensinava o povo no templo sobre o reino de Deus. Por exemplo, na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, Jesus amaldiçoou a figueira, porque não tinha fruto. Depois, Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores, acusando-os de tornar a casa de Deus em um mercado, em um lugar de ladrões. Quando Jesus voltou para Betânia à tarde, como ele fez na segunda, na terça e na quarta, aquela figueira que ele amaldiçoou de manhã, ela já tinha secado. Então, durante esses dias, Jesus ele debatia com os líderes religiosos e ele ensinava coisas importantes para eles. Ele explicava sobre a ressurreição, sobre qual era o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele contou parábolas sobre salvação, ele falou sobre o fim dos tempos, ele explicou sobre o pagamento de impostos, ele disse quais seriam os sinais do fim dos tempos. Ele profetizou sobre morte e ressurreição. Na quinta-feira, Jesus, ele celebrou a última ceia. Na quinta-feira era o dia de celebrar a Páscoa judaica. Então, seguindo as instruções de Jesus, os discípulos prepararam uma sala e se reuniram com ele para o jantar da Páscoa. Antes do jantar, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a ser humilde e a servirem uns aos outros. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e repartiu com os seus discípulos. Isso simbolizando o seu corpo, a sua vida. E da mesma forma, ele o fez com o vinho. Jesus explicou que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho o seu sangue, que em breve iria ser dado pelos seus discípulos. Ele ordenou que nós tomássemos esse símbolo para celebrar da sua morte até sua vinda. Foi assim que surgiu a primeira Santa Ceia. Jesus também, ele junto com os 12 apóstolos, ele falou que um deles iria o trair. Então, Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus sempre soube de todas as coisas. Então, Judas saiu para entregar Jesus às autoridades. O apóstolo que Jesus estava se referindo era Judas. Jesus ainda preveu que outros discípulos iriam abandonar e que Pedro iria negar. No fim do jantar, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani para orar. Jesus sempre estava em oração. Jesus
em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as decisões da sua vida, em todo o papel que Jesus foi enviado por Deus para fazer, ele sempre estava em oração. Jesus é o nosso maior exemplo de oração, de dependência total de Deus. Então Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que vinha a seguir. Ele sabia que o preço era muito alto, ele sabia que não ia ser fácil. Então Jesus estava em oração. E Judas veio com guardas para prender Jesus. De início, os discípulos tentaram lutar, mas depois fugiram. Deixaram Jesus sozinho. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Aí inicia-se a Sexta-feira Santa, que é justamente a crucificação. Durante a noite e a manhã da sexta-feira, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, o governador Pilatos e o rei Herodes. Ele foi gozado, ele foi espancado, foi chicoteado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, ridicularizando por ser chamado de rei. Quando viu o que tinha feito, quando Judas caiu em si, Judas cometeu o suicídio. Só que tudo isso era plano de Deus. Pedro seguiu Jesus de longe, mas quando foi confrontado por ser um dos seus discípulos, ele negou conhecer Jesus por 3 vezes. Só que Jesus nunca desistiu dos seus discípulos. Jesus sabia da limitação de Pedro. Pilatos viu que Jesus era inocente, tentou livrá-lo, mas que a multidão estava se revoltando. Para evitar mais violência, o que foi que Pilatos fez? Decidiu condenar Jesus à crucificação, apesar de Jesus ser completamente inocente. Jesus foi crucificado mais ou menos por volta do meio-dia, junto com 2 ladrões. Na hora da justificação de Jesus, o céu ficou escuro até cerca de 3 horas da tarde, quando Jesus morreu. Naquele momento, meus irmãos, houve um grande terremoto. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Naquele momento, Jesus, ele atraiu no seu corpo o meu pecado, o seu pecado, as nossas enfermidades. Jesus destruiu no seu corpo a inimizade, o inferno, Satanás. Jesus, naquela hora, foram horas escuras, porque ele atraiu nele a minha vida e a sua vida. E ali foi a grande obra de Jesus, a grandiosa obra da cruz. Quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado em um lugar próximo. Uma grande pedra foi colocada na entrada e todos foram embora para cumprir o sábado. Por quê? O sábado era um dia obrigatório de descanso para os judeus. Então os discípulos ficaram em casa. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para colocar mais deslocamentos de soldados e guardar lá o túmulo de Jesus. Por quê? Por que eles queriam tanta segurança? Eles queriam ter a certeza de que aquela pedra lacrada, os discípulos não teriam nenhuma forma de roubar o corpo de Jesus. E aconteceu justamente isso. Aquela pedra, ela foi lacrada. E aí, meus irmãos, chegou o grande dia, o domingo de Páscoa, hoje, a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que logo cedo pela manhã houve mais um terremoto. Maria Madalena e outra Maria, elas foram ver o sepulcro e a pedra foi removida do túmulo e um anjo apareceu. Os guardas ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo aos sacerdotes. Isso no fim do sábado. Como eu falei, leia Mateus 28. E assim, eles ficaram apavorados. Por que os guardas ficaram apavorados? Porque o corpo não estava lá. Então,
viram o anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. Num caminho, Jesus, ele encontrou e falou com aquelas mulheres. Quando ouviram, Pedro, João, eles foram ao sepulcro e viram que estavam vazios. Jesus também apareceu a 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Depois, no final do dia, ele apareceu a todos os seus discípulos que se tinham reunido e estavam falando sobre tudo que tinha acontecido naquele dia. Então imagine a gloriosa presença de Deus junto com aqueles discípulos, depois dele vencer a morte, dele vencer o inferno, dele ir ao inferno. A primeira coisa que Jesus fez quando ele foi crucificado, ele foi ao inferno e ele tomou as chaves do inferno. Porque todo o poder, a soberania, a glória pertence a Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus. Então, vejamos o que é a Páscoa para muitos. Para aqueles romanos, qual era o significado da Páscoa? Depois de uma semana cheia de eventos, depois de uma semana cheia de ensinamentos, para ele foi o que? Foi uma desilusão? Jesus estava vivo novamente. Ele tinha cumprido sua missão. Jesus cumpriu a sua gloriosa missão. Ele pagou pelos pecados do mundo na cruz e venceu a morte. Por causa do que aconteceu na Semana Santa, todos podemos ser salvos e ter uma vida eterna. Assim, meus irmãos, nós entendemos que a Páscoa é uma das mais importantes celebrações, porque evidencia a importância da ressurreição de Cristo para os cristãos, para aqueles que creem. O próprio apóstolo Paulo, ele afirma em sua carta registrada em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Então os cristãos, eles entendem que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário, com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. Por meio desse sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance, ganhou uma nova oportunidade de viver para a eternidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, meu familiar, eu quero dizer para você que Deus, ele criou você para viver na eternidade. Deus nos fez para sermos eternos. Então, hoje, o vírus que nos apavora é o coronavírus, mas o maior vírus que acaba, que mata o homem, chama-se pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A Páscoa judaica que nós estamos falando aqui, ela cumpriu-se em Cristo. Então, naquela época, eles imolavam o cordeiro. E hoje, nós celebramos a Páscoa, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao morrer na cruz, ele varreu do altar os animais mortos, sendo o sumo sacerdote perfeito. Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito para nós. Sendo justo, Jesus nunca pecou. Ele sempre foi justo. Ele morreu por mim e por você, que somos injustos, para justificar o que nele crê. Se você crê em Jesus, você será justificado, porque Jesus já pagou o preço. A cruz de Cristo foi a maior prova de amor de Deus por nós pecadores. E ao mesmo tempo a expressão mais radical, a expressão gloriosa da sua justiça. Porque Deus, ele lançou o seu Filho, Jesus, o Pai e o Espírito Santo é a Trindade. Jesus existiu junto com Deus e com o Espírito Santo desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que em Gênesis, no capítulo 1, que eles criaram, eles estavam juntos. Então Deus enviou o seu Filho para que na obra da cruz
a iniquidade de todos nós fosse aniquilada. Então Jesus, ele é o nosso representante legal e substituto. O castigo que nos traz a paz, meu irmão, estava sobre Jesus. E por suas pisaduras nós fomos sarados, diz Isaías. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso favor. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele nos atraiu. Quando você olhar para uma cruz, que você imediatamente vai lembrar da obra de Jesus, você lembre que Jesus atraiu você naquela cruz. Você olhe e se veja lá. Jesus, ele nos atraiu na sua cruz. A sua morte foi vicária. Ele morreu a nossa morte, quitando nossa dívida e livrando-nos da condenação eterna. Mas a morte não pôde detê-lo. A morte foi tragada pela vitória da cruz. Jesus, ele rompeu a morte, ressuscitando vitoriosamente, deixando para trás o túmulo vazio. Nós precisamos deixar para trás a nossa vida e nós precisamos crer que em Cristo nós podemos ter uma nova vida através da ressurreição. A ressurreição é um artigo de fé, meu irmão. Ao mesmo tempo, ela é a nossa maior esperança. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e a mais de 500 irmãos que estavam lá. Ele ressuscitou, deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Não tinham como questioná-lo se ele havia ou não ressuscitado. Ele deu a prova, ele estava ali. E nesse fundamento inabalável, nessa palavra poderosa de morte, de ressurreição, nessa palavra tremenda que o Senhor nos presenteia a cada dia, nós podemos entender aonde está a nossa esperança. Porque ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, e a nossa fé, ela torna-se inabalável. Porque Jesus, ele ressuscitou e nós temos a garantia que aqueles que morreram em Cristo, pela fé, não perecerão, mas estão na glória e que os nossos pecados estão cancelados. A obra de Jesus precisa ser crida, nós temos que crer. A salvação vem pela fé. Não existe outra forma de salvação, apenas pela fé, porque ele, Jesus, ressuscitou. Nós somos testemunhas de Deus, nós somos embaixadores em nome de Cristo entre as nações. Aonde você estiver neste momento, você não pode deixar de proclamar a esperança de Jesus para as nações, para as pessoas, independente da sua profissão, e aqueles que estão de frente, que são todos aqueles que estão na área da saúde. Vocês precisam levar esperança, porque eu creio que a força que tem levado vocês a enfrentarem, a amar o próximo, a cuidar no hospital, é a força que você tem em crer em Jesus. Que Deus abençoe. Abro esse parênteses para dizer isso para vocês. Então, voltando à ressurreição de Jesus, então nós somos testemunhas de Deus, nós somos embaixadores em todos os lugares que nós estivermos. Jesus, ele ressuscitou. A nossa esperança, ele não está limitado a esta vida. A ressurreição, ela é o registro, ela é o berço da igreja. Depois que Jesus ressuscitou, depois que o Redentor, ele levantou da morte e ele retornou ao céu, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, o nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que nos revela a palavra, aquele que está conosco todos os dias. O Espírito Santo traz consolo, traz conforto, traz revelação da palavra, é aquele que traz à nossa mente, ao nosso coração, a palavra revelada que nos dá esperança. Todas as vezes que você estiver sem esperança, você ore: Espírito Santo,
Santo, traga à minha mente, traga ao meu coração a palavra que traz esperança, a palavra da morte, da ressurreição, a palavra do amor de Deus. Então saiba que o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor e podendo salvar-nos totalmente, porque a obra no nosso coração é feita através do Espírito Santo, porque Jesus ressuscitou e ele está com o seu povo todos os dias, até a consumação dos séculos, porque Jesus ressuscitou. A igreja tem a força do seu poder para guerrear, para caminhar em vitória, para não desistir, para buscar a santidade, para viver sem corrupção. A igreja pode caminhar na luz, porque a igreja crê na ressurreição de Jesus. E mesmo assim, enfrentando toda a perseguição e todo o mártir, os mártires que os nossos antecedentes enfrentaram, mesmo depois da morte de Jesus, muitos e muitos, a gente escuta, lê a história de Lutero e de tantos homens que lutaram para que esse evangelho chegasse até sua casa hoje, porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada de geração a geração. Então nós precisamos entender que mesmo com todo esse sofrimento, com a perseguição da igreja, com todo o martírio, a igreja segue caminhando. Ninguém pode deter os seus passos, ninguém pode calar a voz da igreja. Eu e você, meu amigo, meu irmão, nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é feita por paredes, por templos, mas a igreja é o nosso coração, é a nossa vida. Nós nos reunimos sim para celebrar juntos ao Senhor nas nossas igrejas, mas tenha essa convicção de que você, como igreja, você segue caminhando. Ninguém pode deter os seus passos, ninguém pode calar a sua voz. A igreja olha para a cruz e vê os seus pecados cancelados, vê a cabeça da serpente esmagada, olha para o túmulo de Cristo e vê o seu triunfo na sua morte, trazendo a imortalidade. Nós fomos gerados em Deus para sermos eternos. Nós fomos gerados no coração de Deus, meus irmãos, para vivermos na eternidade. A nossa família, Deus escolheu para a eternidade. Não importa a situação adversa que você esteja enfrentando, declare que a sua família nasceu para a eternidade. Olhe para as promessas da segunda vinda de Jesus e deixe brotar na sua alma um brado de Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, vem sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre o meu lar. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, esteja declarando. E hoje nós precisamos, irmãos, celebrar a Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Nutrimos nossa alma de gratidão. A gratidão, ela nos leva para próximo de Deus. A gratidão agrada ao coração de Deus. Estejamos gratos a Deus pela sua obra, pela sua morte, pelo preço. Ele foi fiel, pela sua ressurreição. Nós estávamos perdidos no nosso orgulho. Nós estávamos perdidos no nosso pecado. Nós estávamos perdidos na nossa justiça própria. Nós estávamos perdidos, meus irmãos, sem Deus, sem Jesus, mas fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Éramos escravos do pecado e hoje nós somos livres. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, vivíamos no império das trevas, mas agora nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos muitos privilégios como cristãos. É maravilhoso crer no Senhor Jesus. É maravilhoso crer na sua obra. É maravilhoso crer na sua palavra. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos cidadãos dos céus e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Deus é quem escreve o nosso novo nome. Creia nisso. Rendemos, portanto, ao nosso glorioso Deus, ao nosso Senhor Jesus, honra, louvor, glória, adoração. E eu quero finalizar dizendo para você que Jesus é a única esperança.
Jesus, ele não frustra. Jesus, ele não te decepciona. Aonde está a sua expectativa no dia de hoje? Aonde está a sua esperança? Na descoberta da cura do coronavírus? Meu irmão, Jesus é o único que não fracassa. Entenda que todo esse problema que nós estamos vivendo, que essa situação toda é uma oportunidade de Deus para que você possa se render a Ele, para que você possa compreender que Ele tem propósito para a sua vida. Nós precisamos aproveitar o momento de crise, de tribulação, para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, Deus está no controle. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus é a única esperança. Jesus não vai frustrar os teus planos. Ele não vai te decepcionar. Ele não fracassa. Ele não nos deixa na mão. Ele não nos abandona na hora do aperreio, na hora do desespero. Ele segura na nossa mão. Eu li um livro, Manancial do Deserto, e ela dizia assim, que eles foram missionários por muito tempo. E um determinado dia eles tiveram que deixar as missões para poder cuidar da saúde. Ela teve que cuidar da saúde do esposo. E eles estavam tristes, caminhando na beira da praia. E quando viram, tinha um papel no chão. E o papel estava escrito assim: na tempestade, Deus sorri para os seus filhos. Creia, meu irmão, que todos podem estar desesperados, mas Deus está como âncora. Ele é âncora na tempestade. Ele é refúgio no dia da dor, no dia da lágrima, no dia do luto. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que jamais abandona aqueles que esperam nele. Eu quero encorajar você nesta noite, neste momento, a pôr a sua confiança em Jesus. Coloque o seu coração, coloque as suas necessidades, coloque aquilo que te atemoriza, coloca todas as coisas que estão perturbando a sua alma, a inquietude. Coloque diante do Senhor, põe nas mãos dele a sua confiança. Ele é esperança para todo tempo. Ele é esperança para a eternidade. Ele é esperança para o agora. Ele é esperança para o amanhã. A nossa vida aqui, ela é curta. Nós temos um prazo determinado. Aqui nós enfrentamos problemas adversos, situações. Aqui nós choramos, aqui nós gememos, aqui nós sangramos. Porém, a nossa esperança, ela transcende a sepultura, porque Jesus ressuscitou. Por isso que ele é a nossa esperança. Você sabia que Jesus conhece a sua dor? Porque Jesus, sendo Deus, ele veio em forma de homem. E quando Jesus ele veio em forma de homem, ele veio e ele entende você. Ele entende a dor do seu coração. Ele entende a dor do seu casamento. Ele entende a dor da sua família. Jesus entende a dor da sua alma, da sua solidão. Jesus entende, porque ele venceu toda a dor na morte. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Nós podemos ler isso em Filipenses. E Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está acima. O nome de Jesus está acima da impossibilidade. O nome de Jesus está acima da crise. O nome de Jesus está acima da pandemia. O nome de Jesus, meu irmão, está acima porque transcende a sepultura. É a morte que foi vencida pela ressurreição de Jesus. A nossa esperança está em Cristo. É eterna, porque Ele venceu a morte. Entendeu? Porque Ele ressuscitou. E a vida que nós temos hoje é uma vida pela fé no Filho de Deus. E todos aqueles que creem na sua morte, e se incluem na sua morte, na sua ressurreição, vivem para a eternidade. A morte deixou de ser um medo para nós. Porque nós sabemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós não temos o medo mais da morte.
Porque nós sabemos que a nossa morte agora, nós vamos dormir no Senhor e vamos ressuscitar no dia final, na sua vinda. Então você pode colocar a sua esperança em Jesus. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode converter o seu choro em alegria. Ele pode trazer vida e vida em abundante para você. Jesus pode trazer para você uma alegria verdadeira. A verdadeira felicidade está na nossa vida com Deus. A nossa intimidade com Deus, o nosso conhecimento. Esse momento agora é um momento de nós buscarmos ao Senhor. É um momento de intimidade com Deus, com a sua palavra. Jejuar, jejum significa isso. Separe-se para ficar sozinho com Deus. Mesmo com o rosto banhado de lágrimas, Jesus pode curar as feridas da sua alma e a dor que está lá escondida no seu coração. Se você não consegue liberar o perdão para sentir liberdade, saiba que você pode, em Cristo, tomar uma decisão de perdoar, de amar, de cumprir os seus mandamentos, como nós já falamos aqui hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele pode agora mesmo trazer a paz que excede a todo entendimento para o seu coração. Ele pode dar a você a vida eterna. Ele pode escrever o seu nome no livro da vida, selar você com o Espírito Santo da promessa e dar a você uma segurança plena e eterna. Coloque o fundamento da sua vida sobre uma rocha inabalável, que é Jesus, que é a nossa esperança. Existem muitos refúgios, mas eles podem fracassar. Mas Jesus é um refúgio que não vai fracassar. Ele não vai permitir que você seja frustrado, porque a palavra diz assim, que mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, Ele estará lá com você. Se você subir aos céus, ou se você descer no mais profundo mar, Ele estará com você. Jamais, jamais Jesus vai decepcionar aquele que verdadeiramente confia nele. Porque Jesus é um verdadeiro refúgio. É um refúgio secreto, seguro. Ele traz esperança verdadeira. Jesus, ele é a nossa esperança. E eu agora, num ato de fé, eu quero convidar você a colocar a sua vida totalmente confiante em Jesus e esperar nele, porque Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele é a verdade e a vida. Ele veio ao mundo para morrer em meu e em seu lugar, para morrer pelos nossos pecados, para que você possa ter a vida eterna. Se você confiar nele, agora mesmo, você pode ter a vida eterna. Um novo coração, uma nova vida, uma nova pátria será, porque você será uma nova criatura. Você vai receber de Jesus a própria vida eterna. E basta apenas que você creia no seu coração. A palavra diz assim, que se você crer no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou e confessar com a sua boca que ele é o Senhor, você será salvo. Então eu quero convidar você nesse momento agora. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor neste momento juntos. Amém? Senhor Jesus, nós cremos inteiramente na tua obra perfeita. Nós cremos na tua morte. Nós cremos na obra, Senhor, da tua morte. Tu venceste, Senhor. Tu venceste o inferno. Tu venceste o diabo. Tu venceste a mentira.
Tu nos curaste, nos libertaste de todo o pecado através da tua morte e da tua ressurreição. Tu ressuscitaste, Jesus, para que nós pudéssemos estar aqui neste momento, celebrando a novidade de vida. Uma vida, Senhor, cristã normal, uma vida semelhante. Ser cristão é cumprir o teu propósito eterno, que nós possamos caminhar, que nós possamos fazer todas as coisas como se fosse para Deus. É assim que a tua palavra nos ensina, que nós possamos ter atitude cristã, pequeno Cristo, atitude, Senhor, de vida. Que nós possamos manifestar, Senhor, o fruto do Espírito Santo, através, Senhor, da nossa nova vida em Cristo. O amor, a fé, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Senhor Jesus, nós queremos consagrar as nossas vidas nessa hora. Queremos consagrar o nosso coração, queremos consagrar a nossa mente, queremos consagrar, Senhor, as nossas famílias, queremos consagrar a Ti, Senhor, os nossos amigos, queremos consagrar a Ti os nossos governantes. Nós queremos colocar, Senhor, a humanidade em Tuas mãos nessa hora, e nós queremos clamar a Ti, que todos possam ter uma oportunidade, Senhor, de buscar a Ti, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo de Deus, que as pessoas possam compreender que sem Deus nada ela irá fazer, que não são as obras que vão nos salvar, mas sim, Senhor, a nossa salvação vem pela fé. E nós queremos, Senhor, dizer para Ti nesta noite que nós cremos na Tua obra, que nós cremos na vida eterna, que nós cremos, Senhor, que a nossa vida de adorador, que a nossa vida de serviço, que nós cremos é uma consequência da nossa vida contigo. Oh, Pai, nós queremos ministrar a Tua bênção sobre todas as pessoas que estão de frente nesse momento, não só na nossa cidade Abreu e Lima, não só no nosso estado Pernambuco, no nosso país Brasil, mas em todas as nações, em todo o mundo. Senhor, nós queremos clamar pelas pessoas, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por todas as pessoas que Te ignoram, por todas as pessoas que têm defamado o Teu nome. Oh, Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, e em nome de Jesus, nós queremos colocar essas vidas diante de Ti e clamar misericórdia, compaixão, que elas possam ter uma experiência com o Deus vivo, com o único Salvador, com o único que tem a solução para a humanidade. Nós clamamos nesta hora a misericórdia, a compaixão. Olha, Senhor, para todas essas vidas com o Teu coração. Nós queremos colocar diante de Ti os cientistas, nós queremos colocar os médicos, os enfermeiros, ó Pai, os psicólogos, os farmacêuticos, os maqueiros, Senhor, as recepcionistas dos hospitais. Nós queremos colocar os vigilantes diante de Ti. Nós queremos colocar, Senhor, essas pessoas que continuam varrendo a rua, Senhor, diante de Ti. Guarda essas vidas, livra de todo mal, livra, Senhor. Nós colocamos também os voluntários, as pessoas que têm que se levantar, Senhor, para socorrer outras pessoas. Nós queremos clamar a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua direção, o Teu amor. Venha, Senhor, com bálsamo sobre aqueles que estão enfermos. Venha, Senhor, sobre a vida deles com socorro, com cura, com misericórdia, Pai. Clamamos a Tua intervenção. Hoje o que nós temos nas nossas mãos, Senhor, o que nós temos nas nossas casas é força para clamar a Ti, para clamar o sobrenatural, para que Tu cumpras a Tua palavra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, desperta a Tua igreja que tem tudo para caminhar, Senhor, em segurança, em verdade, em vigor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora em especial pelo nosso presidente, por todos os governadores de todos os estados. Livra, Senhor, da vida desses homens toda a corrupção. Oh, Pai, toda a decisão errada. Tem misericórdia da vida deles, Senhor. Traga sobre a vida deles sabedoria para administrar, Senhor, a nação, administrar os estados, os prefeitos, as suas cidades. Nós clamamos, porque a Tua palavra diz, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
clamar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua nação. E eu te peço perdão, Senhor, pela nossa nação. Eu te peço perdão porque as prioridades estão trocadas. Eu te peço perdão, Senhor, porque os princípios estão sendo abandonados. Mas eu clamo a Ti, Senhor, aonde puder chegar essa oração, que muitos se unam em oração, Senhor, clamando por essa nação, que essa nação possa desfrutar, Senhor, do que é uma nação rendida a Ti, que nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos do Teu socorro, nós precisamos, Senhor, da Tua segurança, nós precisamos da Tua palavra, Pai. Abençoa todos os pastores nessa hora, abençoa os padres, Senhor, abençoa, Senhor, os diáconos, abençoa os missionários, os evangelistas, os adoradores, ministros de louvor da nossa nação. Levanta, Senhor, esse povo, levanta como nação santa, como povo eleito, que eles sejam proclamadores do Teu evangelho, Senhor, em espírito e em verdade, que eles tenham alegria a ministrar a Tua palavra. Permanece, Senhor, na vida deles com que eles permaneçam em temor, levando a Tua palavra, Senhor, a sério, que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda a vida deles, guarda a vida das suas esposas, dos seus filhos, livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus. E agora nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração, porque nós temos o privilégio de estarmos agora, Senhor, nesse momento, em oração a Ti, declarando que Tu és o Senhor, declarando que Tu és poderoso, declarando que Tu és o Rei do universo, Tu és excelso, supremo. Nós Te damos toda a honra, toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesta hora. Muito obrigada, Jesus, porque eu estou na minha casa, porque os meus irmãos estão na sua casa, podendo declarar que só o Senhor Jesus é o Senhor. E nesta hora, Pai, eu Te dou graças e em nome de Jesus eu Te peço, Pai, visita a cada um e que cada um tenha uma experiência pessoal contigo. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Muito obrigada, queridos, vocês que ficaram assistindo e ouvindo e recebendo a palavra do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.